Recentemente eu aprendi o básico de partitura, né? Eu tenho um teclado musical aqui no meu quarto. E eu até sei tocar algumas músicas, mas eu queria aprender partitura para poder ler uma música e reproduzir ela no meu teclado, né? Porque ultimamente eu tenho aprendido músicas mais, tipo, pegando as notas, né? E acordes, e, enfim. Ou até às vezes eu pego algumas notas só de ouvido mesmo, sabe? Mas enfim, mesmo tendo aprendido o básico de partitura, eu fui pegar a partitura de uma música que eu gosto, pra ver se eu conseguia, pelo menos, pegar as notas principais ali, não precisava pegar acorde ou coisa do tipo. E, cara, eu não entendi porra nenhuma. Isso até me lembrou da época da escola, quando o professor explicava um assunto, e aí no final da explicação ele perguntava, né, tipo, alguém ficou com alguma dúvida? E toda vez era um silêncio, né, ninguém falava nada. Só que era muito óbvio que pelo menos uns 10 ali não tinham entendido nada do conteúdo. Mas por que ninguém tinha coragem de levantar a mão? É como se a gente preferisse sair da sala burro e ter que, sei lá, assistir uma videoaula de 15 minutos antes da prova, do que levantar a mão e falar, professor, eu não entendi nada do conteúdo. Então eu vou criar aqui a pasta do vídeo de hoje, vamos ver se a gente consegue entender um pouco mais sobre esse medo de não saber uma coisa. Perfeito, então, o medo de não saber, né? Esse é o tema do vídeo de hoje. É foda porque, tipo, querendo ou não, a gente é cobrado o tempo todo pra saber das coisas, né? Tipo, sei lá, tu tá rolando o feed e aí aparece um post de a verdade sobre Michael Jackson. Agora, recentemente saiu o trailer do filme cinebiográfico dele, né? E aí, o que mais tem na rede social é isso, tipo, a verdade sobre Michael Jackson, o que ele fez em tal momento da vida e coisas do tipo. Deixa eu até pesquisar aqui já. E hoje em dia, todo mundo é especialista em tudo, né? Todo mundo tem uma opinião forte, né? Muito provavelmente porque isso dá visualização, mas quando tu não tem uma opinião sobre um assunto, é como se tu fosse burro, ou então, se tu não se sente burro, sempre tem alguém pra te chamar de burro. Quando tu não se sente burro, aí tem algum comentário lá, nossa, tu é muito burro, meu, como é que tu não sabe que o Michael Jackson teve 3 filhos? Sei lá, tipo, numa rodinha de amigos, se alguém pergunta, o que tu achou daquela série... Deixa eu ver, uma série difícil. Uma série difícil de entender o roteiro. Dark é um bom exemplo. Netflix. Então, se tu tá na roda de amigos e alguém pergunta, o que tu achou? O que tu achou da série Dark? E quando vê, tu não entendeu nada da história. Só que tu não vai falar, mano, eu não entendi nada da história. Não, tu vai falar algo como, porra, a fotografia de Dark é muito foda. Saca? E aí a gente prefere mentir falando algo cult do que admitir que não entendeu a história. E isso acaba virando uma armadura. Porque, tipo, se eu admito que eu não sei uma coisa, se eu admito que eu não entendi, a gente meio que se parece um pouco vulnerável, assim. E a gente odeia se sentir vulnerável, né? Ninguém gosta de se sentir vulnerável. A gente quer parecer que tá no controle o tempo todo, que a gente entende das coisas, sabe? E teve até uma vez que eu tava fazendo uma call com um possível cliente pra tentar vender uma identidade visual. E eu comentei pra ele que eu sabia mexer no After Effects, que eu poderia criar uma animação para o logo dele que a gente fosse produzir, coisas do tipo, né? Só que assim, eu nunca peguei para realmente estudar a fundo o After Effects. Eu mexo no After desde 12 anos de idade. Eu gostava de dar uma brincada assim com uns efeitos que dava para fazer. Só que eu nunca realmente estudei efeito por efeito, o que tudo ali faz no programa, né? Então eu sei muita coisa do After, mas tem muita coisa técnica ou até coisa muito básica que eu não faço ideia, porque eu nunca precisei mexer. Tipo, eu conheço o programa até onde eu precisei usar ele. E aí o cliente tinha me perguntado um negócio sobre expressões e códigos no After Effects, né? Porque pra quem usa deve saber do que eu tô falando, né? Que tem uma opção lá de tu escrever uma expressão, que nem um código mesmo, e aí ele faz alguma coisa no objeto, coisa do tipo, sabe? Tipo, criar um câmera shake usando o Eagle ou coisa do tipo. E aí o cliente me fez uma pergunta sobre uma expressão específica, se eu conseguiria criar uma expressão pra fazer tal coisa que ele tinha pedido. E aí eu me enrolei todo, meu. Eu falei algo do tipo, cara, eu acho que isso daí deve ser da nova atualização do beta do After Effects. Eu acho que o meu não tem isso aí. Que merda que eu tô falando, tá ligado? Era muito mais fácil dizer que eu nunca precisei mexer no programa, que eu nunca precisei
criar uma expressão específica para fazer uma animação de identidade visual, coisa do tipo. Dizer que eu nunca precisei criar uma expressão no After Effects para fazer uma animação de logo. Teria sido 1000 vezes mais honesto e muito mais rápido também. E às vezes a gente associa o não sei com incompetência, né? Principalmente quando o assunto é trabalho. É tipo aqueles médicos de filme. E, cara, todo filme e série que o protagonista ou até algum outro personagem importante da história tem alguma doença ou coisa do tipo, e aí ele vai no hospital pra descobrir o que ele tem, né? Os médicos nunca falam, eu não sei o que você tem. Eles sempre falam o quê? Vamos fazer mais exames. Sabe? Ele não fala, tipo, eu não consegui descobrir qual que é a sua doença. Não, vamos fazer mais exames. E é a mesma coisa, é o medo de quebrar a expectativa do outro, né? Porque o outro espera que tu saiba, tu é profissional na área, você tem que saber disso. Mas quando tu não sabe, tu não quer decepcionar ele, mesmo que o preço seja mentir ou até enrolar, né? Só que o mais bizarro é que o eu não sei devia ser, tipo, a coisa mais normal do mundo, porque ninguém sabe tudo, né? É impossível saber tudo. O mundo é complexo pra caralho, o universo é complexo pra caralho. Tipo, imagina um mapa do universo, digamos. Tipo, vou pegar uma foto de universo aqui. Não tem como saber de tudo, né? Só que tá tudo bem não saber de tudo, não tem problema nisso, isso devia ser uma coisa muito normal, eu acho. Deixa eu salvar essa foto aqui. Então, ninguém sabe de tudo, nem o influencer que a gente segue no Instagram. Na verdade, muito provavelmente esse daí é o que menos sabe sobre as coisas, porque ele sabe muito sobre um assunto em específico, e muito provavelmente ele não sabe sobre uma coisa que tu considera um conhecimento muito básico. E a real é que a gente é pior em mais coisas do que a gente é bom em outras. Mas o mais louco é o outro lado. O não saber de uma coisa às vezes faz a gente ir atrás. E eu vi isso na prática. Recentemente eu comprei um Steam Deck, que eu já fiz um vídeo inteiro sobre ele, vou até colocar aqui no card, né? E enquanto eu tava testando alguns jogos da minha biblioteca da Steam, eu testei também o Hope, né, que é o meu jogo, que eu também já fiz um vídeo aqui sobre o desenvolvimento dele, também tá aí no card. E quando eu tentei abrir o jogo, ele até abria, só que os controles não estavam funcionando, porque o jogo ele foi exportado inicialmente para Windows, só Windows, né? E o Steam Deck ele roda Linux. Aí eu me fiz a pergunta, tipo, o quão difícil será que é exportar o meu jogo para Linux, para que eu pudesse jogar no próprio Steam Deck? E aí, pensando nisso, eu fui atrás de um monte de fóruns diferentes. Será que eu acho alguma coisa aqui de fórum do Reddit? Eu fui atrás de um monte de fóruns de Reddit para tentar entender como exportar um jogo do Construct, que é a ferramenta que eu usei para fazer o jogo, para Linux, e subir isso na Steam, né? Para que tivesse a opção de um computador, ou no caso do Steam Deck, usando o Linux, poder baixar o jogo e usar essa versão e não a do Windows. Eu até achava alguns lugares que explicavam um pouco sobre como exportar para Linux, só que o problema é que esses fóruns eram muito antigos, cara. Era coisa de, sei lá, 7, 8 anos atrás. Então, comparado com a tecnologia de hoje, tanto do Construct quanto da Steam, muda completamente. E aí eu achei que ia ser muito complexo, porque a última vez que eu exportei o meu jogo foi há, 3 anos atrás, e era um rolê muito chato, cara. Eu tinha que exportar o arquivo em zip do meu jogo, aí eu descompactava ele, tinha que abrir uns arquivos e trocar alguns códigos, aí inseria outros arquivos lá dentro da pasta, e aí compactava de novo, jogava pra Steam, e aí beleza, funcionava. Só que era todo um rolê, e aí eu achei que pra Linux ainda ia ser pior, porque eu ia ter que configurar arquivos que provavelmente o Windows nem abriria, ou enfim, achei que ia ser mais difícil. Mas aí depois de uns 2 dias estudando sobre isso, indo atrás para tentar entender como eu poderia exportar, eu descobri que era muito fácil. Sério, era muito fácil. O Construct agora, ele já exporta o arquivo finalizado. É já o zip finalizado, que é só eu jogar pra Steam e tá pronto. Só que eu demorei muito pra entender isso, porque não tem nenhum lugar que fala sobre isso. Porque como os fóruns são muito antigos, e essa atualização do Construct é relativamente recente, ninguém falava sobre isso. Mas o não saber como exportar me fez querer aprender, né? Eu tinha um objetivo: ter o meu jogo funcionando no Steam Deck. Então, eu não sabia como fazer isso, mas eu fui atrás. No dia seguinte, eu até passei o dia todo estudando a possibilidade de adicionar um salvamento na nuvem pro meu jogo, né? Para que eu pudesse, sei lá, tô jogando meu jogo no computador, fechei,
fui deitar, peguei o Steam Deck e continuo o jogo exatamente de onde eu tava. Isso é muito comum nos jogos de hoje em dia, mas eu não sabia se seria possível fazer isso pelo Construct, né? E aí, depois de ir atrás e mudar completamente a mecânica de salvamento do meu jogo, eu consegui. Meu jogo agora tem salvamento na nuvem. Ou até ainda voltando para aquele exemplo do professor, né? Cara, dá um puta de um alívio quando alguém fala que não entendeu o conteúdo. Quando professor do La Casa de Papel, assim. Dá um puta de um alívio quando alguém fala que não entendeu. Tipo, o professor pergunta se alguém ficou com alguma dúvida, e aí um corajoso vai lá, levanta a mão e fala que não entendeu. E aí outros 10 simplesmente concordam com ele. Não, eu também não entendi e tal. Isso já aconteceu com vocês? Pra mim acontecia direto. O professor perguntava se alguém ficou com alguma dúvida. As duas opções que aconteciam era ou ninguém levantava a mão, ou demorava um tempo e um levantava a mão. E aí todo mundo tinha ficado com dúvida também, sabe? Era bizarro. Era tipo um alívio coletivo, assim. A gente vê que a gente não tá sozinho na nossa ignorância, né? E sei lá, mano, eu acho que a gente só precisa normalizar o não saber as coisas. É melhor tu admitir que tu tá perdido com um mapa do que fingir que sabe o caminho e levar todo mundo pro lugar errado. Então faz muito mais sentido tu só falar a verdade, falar que não sabe onde tá. Tu e as pessoas procuram uma solução pra isso. E não fingir que sabe só porque tem que parecer um fodão, sei lá. Mas enfim, por hoje era isso, eu acho. Vamos dar uma olhada como é que ficou o nosso moodboard. E, cara, é isso, meu. No fim, o medo de falar eu não sei é um médico de filme e série que não quer falar pro paciente que não achou a resposta do problema dele. Ou então o tanto de especialista que tem aí hoje em dia na rede social, né? Cara, como tu não sabe que ano que vem vai sair Vingadores, velho? Ou então o receio de falar que não entendeu uma série porque ela é difícil, mas ao invés disso tu prefere falar que não, pô, a fotografia dessa série é boa pra caralho. Então eu acho que o medo de falar eu não sei é o medo de parecer burro. Mas enfim, isso tudo aqui foi só a minha opinião, que muito provavelmente daqui a um ano já vai ser completamente diferente.